Amém. Queridos, eu quero convidar vocês, nós vamos compartilhar a palavra de Deus. Domingo passado nós falamos sobre a necessidade de nós apresentarmos, submetermos nossos planos a Deus, segundo a sua vontade, né? E hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus e nós vamos dividir essa porção que eu vou falar agora há pouco em duas etapas, né? Então nós vamos finalizar uma etapa hoje e no domingo que vem nós vamos dar sequência, tá bom? Então vamos lá, hoje nós vamos compartilhar a palavra de Deus que está no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 19 até o 21, Mateus 19 e 21. Mas toda a porção que nós vamos compartilhar aqui, entre hoje e no próximo domingo, é o capítulo 6, o versículo 19 até o 34, tá? Do capítulo 19, do versículo 6, do capítulo 6, é tanto versículo aqui na folha, mas do capítulo 6, versículo 19 até o 34, nós pretendemos com a graça de Deus finalizar até o domingo que vem. Hoje nós vamos ficar Mateus 6, 19 até o 21. Convido você a orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. E, Senhor, como é tremendo estar na tua presença, louvar o Senhor e agora, Senhor, compartilhar a tua palavra. Senhor, que o Senhor nos abençoe, nos oriente, que estejamos atentos àquilo que o Senhor vai falar conosco e que teu Santo Espírito, Senhor, nos capacite a viver, a praticar aquilo que o Senhor espera dos teus filhos e filhas. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer a leitura, capítulo 6 de Mateus, versículo 19 até o 21. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói e onde os ladrões não arrombam nem furtam. 21. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Eu dei como título aqui nessa mensagem que começa hoje, obrigado, irmão Maurício, e pretendemos finalizar no próximo domingo, revendo a nossa prioridade. Revendo a nossa maior ambição. E como eu falei domingo passado, que tal começar esse ano de 2022 submetendo os nossos planos, projetos e sonhos ao Senhor, à sua vontade, ao seu plano soberano? E que tal começarmos também este ano, esse novo ciclo, revendo a nossa prioridade, revendo a nossa maior ambição de vida, não? E aqui, no versículo 19 até o 21, nós temos um convite para nós, para mim, para você, para todos nós, você que está em casa. Qual é a sua maior ambição? Qual é a sua maior prioridade de vida? Ambição é um forte desejo, é uma forte aspiração, é uma forte pretensão, é um desejo intenso. Todos nós temos sonhos, desejos, e isso é inerente ao ser humano, ou seja, está dentro de nós, faz parte de nós. Deus nos fez assim, colocou dentro de nós desejos, sonhos, vontade de ter de realizações, não é? Mas é interessante que esse texto ele começa aqui já nos direcionando para uma ambição maior, uma ambição mais elevada, e essa ambição é espiritual. Ela não é terrena. E como nós falamos, do capítulo 6, do versículo 19 até o 34, nós temos 4 perguntas que a Bíblia nos ajuda a responder, ou melhor, que a Bíblia dá a resposta, que Deus dá a resposta através da sua palavra, com a finalidade de nos ajudar
a praticar as palavras de Jesus aqui, porque o Senhor Jesus está falando com seus discípulos, com a sua igreja, está falando conosco hoje, a nos direcionar, as respostas de Deus para reorientar a nossa vida. Então, eu só vou ler aqui as 4 perguntas e hoje nós vamos ficar na primeira. Onde você coloca os seus tesouros? E isso está no versículo 19 até o 21, que nós vamos compartilhar hoje. A segunda pergunta e resposta que a Bíblia vai dar: como são os seus olhos? Os meus olhos, né? No versículo 22 até o 23. No versículo 24, a outra pergunta: a quem você serve como Senhor? E o versículo 25 até o 34, o que ocupa em primeiro lugar, o que ocupa o primeiro lugar na sua vida e na minha vida? Versículo 25 até o 34, colaborando com esse tema, revendo a nossa prioridade, revendo a nossa maior ambição. Mas nós vamos compartilhar elas em mais de uma mensagem. Vamos lá, versículo 19. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Onde está o nosso tesouro? No céu ou aqui, nesta terra? Nós temos aqui, nessa porção do 19 até o 21, 2 ordens de Jesus. 2 ordens de Jesus. A primeira, ela tem uma ênfase negativa. Não acumulem. Ou seja, para nós, algo para nós não praticarmos. E a segunda ordem, ela é uma ordem positiva, ou seja, aquilo que a gente precisa praticar. A partir do versículo 20. Queridos, e quando nós falamos sobre esse assunto de riquezas, que esses tesouros se referem a riquezas, posses, recursos, quando nós geralmente pregamos, compartilhamos a palavra sobre esse tema ou outros temas relacionados a isso, pode dar a impressão para alguns de que nós estamos falando contra posses. Pode dar uma impressão de que nós estamos falando contra as riquezas. Pode dar uma impressão de que nós estamos falando contra ter dinheiro, condenando ter dinheiro, condenando ter recursos. Pode dar a impressão de que nós estamos ensinando a teologia da pobreza. Pastor? Pastor? Mas não é isso que nós estamos dizendo, querendo dizer, e não é isso que este púlpito sempre pregou e anunciou, não é isso. E muito menos o que o Senhor Jesus está dizendo aqui nessa passagem. Jesus, ele não está condenando as riquezas, não está sendo contra isso, porque quando as riquezas, as nossas posses, são frutos do nosso trabalho e da bênção de Deus, ela não traz dores, ela não traz desgosto. Isso a palavra de Deus diz lá em Provérbios, capítulo 10, versículo 22. O pastor Zé Paulo gosta muito dessa passagem. E ele sempre cita apropriadamente essa passagem. A bênção do Senhor, ela traz riqueza e não inclui dor alguma, não inclui desgosto nenhum, não traz problema nenhum. Portanto, o Senhor Jesus não está condenando a riqueza, e muito menos nós aqui. Não estamos falando contra isso. Jesus também não está falando, não está condenando a previdência, ou seja, a importância e a necessidade de nós nos prevenirmos para o futuro, de fazer provisão para o futuro. Pois a própria Escritura, a própria palavra de Deus, ela nos exorta a aprender com as formigas, que trabalham no verão,
num período favorável para ficarem abastecidas para o inverno, num período que não é nada favorável. E onde está isso? Lá em Provérbios, livro de sabedoria, capítulo 6, e vai do versículo 6 até o versículo 8, você pode checar. E é muito interessante a questão da previdência, de se prevenir. Nós temos irmãos, pessoas que nós conhecemos, familiares, que têm as suas funções, o seu trabalho, que passa por períodos sazonais, ou seja, há tempos em que o tempo é bom, é favorável para você trabalhar bastante, adquirir riqueza, recurso, mas tem tempo que é difícil, tem tempo que dá uma parada. A colheita não é tão farta. Quem trabalha com vendas e trabalha ganhando comissão sabe muito bem como que é isso. Quem trabalha também com prestação de serviços sabe também como que é isso. Tem períodos muito favoráveis. E o que devemos fazer nessa época? Nos prevenir, ser previdente. Pensar no futuro. Jesus não é contra a riqueza. Jesus não é contra a previdência, se prevenir para o futuro. Não. E Jesus também não está condenando, não está sendo contra você e eu usufruirmos daquilo que Deus nos dá, de que Ele nos dá. Ele não está sendo contra nós desfrutarmos dos benefícios do nosso trabalho. Está prestando atenção nisso? Quantos enganos, né, teológicos a gente pode desenhar na nossa mente, no nosso coração, mas a Bíblia nos tranquiliza em relação a isso. E sabe por que não é proibido você desfrutar do fruto do seu trabalho, da bênção de Deus na sua vida? Porque Paulo fala lá para Timóteo, na primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, do versículo 3 até o 4. Ele fala que Deus criou todas as coisas. Você acredita nisso? E todas essas coisas devem ser recebidas com ação de graça, com um coração grato, com um reconhecimento de nossa parte que todas elas vêm das mãos de Deus. Paulo sempre fala aqui, o Senhor, nosso Deus, Jeová Jireh, o Deus da provisão. É claro que vem tudo dele. Então Paulo orienta Timóteo, avisa a igreja, fala para a igreja, desfrute. E havia umas questões lá de, esse alimento não pode, isso não pode. Paulo falou, tudo vem de Deus e todas as coisas podem ser recebidas e desfrutadas com ação de graças. E ele continua dizendo depois que tudo que Deus criou é bom. Desfrute com sabedoria, como bom mordomo daquilo que Deus está te dando. Não? Portanto, queridos, certamente o problema não é Deus e nem os recursos, nem as riquezas, mas o problema somos nós. O problema é o nosso coração. Onde está o seu tesouro e o meu tesouro? O problema não é nós possuirmos as coisas, conseguirmos as coisas. O problema é elas nos possuir. O problema não é guardar dinheiro no bolso, o problema não é guardar dinheiro na conta bancária, o problema é guardar o dinheiro no coração, como se ele fosse tudo na nossa vida. E esse lugar, só Deus deve ocupar. O problema não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. Esse é o problema. Por isso que Jesus fala, não acumulem, não ajuntem de forma egoísta, avarenta, as coisas que não vão durar para sempre. Elas têm um prazo de validade aqui. E Jesus fala, a traça, a ferrugem destrói, os ladrões roubam, furtam.
E naquela época, na Palestina, as paredes das casas não eram tão resistentes, então eles arrombavam e furtavam, limpavam as casas, né, os ladrões. O problema não são as coisas, as riquezas. O problema é o nosso coração. O problema é a nossa prioridade. O problema é a nossa ambição. O encanto, o sistema encanta, né? Este mundo encanta com muitas coisas, mas também desencanta depois. Muitas vezes o sistema nos alimenta com algumas ilusões. Eu falei para o pastor Zé Paulo hoje de manhã, depois vem as desilusões. Olha que coisa maluca, né? Nos iludimos com aquilo que não podemos nos iludir, depois vem a desilusão. Facilita, exatamente. Facilita e depois, o sistema facilita e depois complica. Irmãos e irmãs, queridos, pandemias, colapsos financeiros mundiais, governos corruptos, todas essas coisas desintegram as nossas riquezas. Desintegram. Fazem elas desaparecer rapidamente o que você acumulou, juntou com previdência, com trabalho, com a bênção de Deus, em tantos anos, em meses podem ir embora. Eu já passei por isso. E eu acho que alguns de vocês também já passaram. Queridos, embora as nossas riquezas, os nossos recursos, parte delas, vão permanecer aqui para quem vai ficar depois de nós, nossos familiares. Nada daqui nós vamos levar para a eternidade. Falando das riquezas, dos recursos, vão ficar, muitas delas ou parte delas, para os nossos familiares. Mas daqui nós não vamos levar nada para a eternidade, a não ser como nós vivemos com Deus e como nós vivemos para Ele. Isso sim tem reflexo na eternidade. Isso sim tem reflexo na eternidade. E terminando essa primeira parte, eu quero refletir, quero levar você a uma reflexão. Vamos refletir juntos após compartilharmos essa primeira parte. As suas posses, riquezas, seus recursos, ou a sua busca, a nossa busca por essas coisas, elas têm desgastado você? Elas têm gerado dores emocionais e físicas em você? Elas têm gerado descontentamento e discórdia na família? Elas têm gerado esfriamento no seu relacionamento com Deus e o afastamento da sua comunhão com o corpo de Cristo? Se isso está fazendo algum sentido para mim e para você, está na hora da gente considerar a nossa prioridade. Está na hora da gente considerar a nossa maior ambição. Está na hora da gente considerar o que Jesus está nos ensinando através da sua palavra aqui. Mas vamos lá, a segunda parte, a partir do versículo 20. Nós temos aqui uma ordem positiva de Jesus. A primeira negativa, né? Uma ênfase negativa, não acumulem, né? E a segunda ele diz para nós assim: mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde os ladrões não arrombam e nem furtam. E ele termina dizendo assim: pois onde estiver o seu tesouro, aí também está o seu coração. Certamente acumular tesouros no céu, certamente não é acumular méritos pessoais nossos, né? Diante de Deus por causa das nossas boas obras praticadas aqui. Certamente não são esses méritos pessoais,
Temos a responsabilidade de praticar boas obras, sim, porque nós tivemos um encontro com Deus e o Senhor está transformando a nossa vida, é um processo, né? E por isso nós queremos agradá-lo, queremos servir as pessoas e por isso nós fazemos boas obras, né? Mas não é esse tipo de tesouro, acumular méritos pessoais junto a Deus, mas é usar os nossos recursos para promover o reino de Deus, é usar os nossos recursos para anunciar o Evangelho, é usar os nossos recursos para socorrer aquele necessitado, aquele que precisa, e não é reter de forma egoísta, com avareza, aquilo que Deus tem nos dado, mas é para nós usarmos para a sua glória. É fazer na terra, é fazer aqui coisas na nossa vida cujos efeitos refletem na eternidade. Tesouros nos céus. Porque também os nossos tesouros, como o nosso caráter semelhante a Cristo Jesus, a nossa fé em Cristo Jesus, a nossa esperança em Cristo Jesus, esses tesouros, a nossa intimidade com Jesus, ou seja, conhecê-lo cada vez mais através da sua palavra, a sua revelação, a nossa vida de oração e a nossa vida de comunhão com o corpo de Cristo, esses tesouros também dão testemunho do nosso relacionamento com Ele, Deus, e isso tem consequências eternas. Pois elas mostram como nós lidamos com as bênçãos, as riquezas neste mundo aqui, e essas qualidades, esses tesouros que vêm de Cristo para nós, mostram que nós temos comunhão com Ele, e por isso refletem a eternidade. Tesouros nos céus. Qual é a minha prioridade? Qual é a minha maior ambição? Não se esqueçam que Deus não está condenando e proibindo nada, mas está nos convidando, me convidando, convidando você, a todos nós, a sondarmos o nosso coração, a avaliarmos a nossa prioridade, a nossa maior ambição, essa ambição mais elevada que é espiritual. E ele fala que esses tesouros no céu aqui no versículo 20, a traça e a ferrugem elas não destroem, onde os ladrões não arrombam e nem furtam. Queridos, esse é o único investimento seguro que eu e você podemos e devemos fazer: juntar, acumular tesouros no céu. Nada e ninguém pode destruir, tomar de nós. E ele termina no versículo 21, dizendo: pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. O Senhor Jesus sabe que os nossos tesouros arrastam o nosso coração para Ele. Ele conhece o nosso coração. Quer sejam as coisas daqui, quer sejam as coisas do alto. E o convite para nós é acumularmos as riquezas do céu, valorizarmos as coisas do alto, valorizarmos a nossa relação com Deus, a nossa comunhão com Deus e com o corpo de Cristo. E eu finalizo com a mesma pergunta que eu fiz no começo: onde está o seu tesouro? Onde está o meu tesouro? Aquilo que tem maior valor, a sua, a minha maior ambição de vida, no céu ou na terra. Isso vai movimentar, vai direcionar a minha vida e a sua vida. Como nós lidamos com isso? A nossa prioridade, a nossa maior ambição. Porque a forma como nós lidamos com as coisas aqui, porque a forma como nós lidamos com as coisas aqui nessa terra,
está diretamente ligado ao nosso testemunho de uma vida onde nós declaramos que Jesus Cristo é o Senhor. Está totalmente ligado ao nosso testemunho, à nossa vida, como nós vivemos aqui. O que nós valorizamos, o que nós priorizamos. Amém?